me chamo Olga Fernandes Marques, sou graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, FOP-UPE, possuo pós-graduação em periodontia pela BOPE e pós-graduação em odontologia legal pelo Sindicato de Pernambuco. Tenho mestrado em perícias forenses na FOP-UPE, tenho experiência nas áreas de periodontia, dentística, odontopediatria e clínica geral. Atualmente, sou graduanda do 7º período do curso de Medicina no Centro Universitário Tiradentes, em Alagoas, UNIT Alagoas. E sou diretora científica da Liga Acadêmica de Anestesiologia e Dor do SESMAC, LADA. Hoje, farei o cerimonial desse evento. E, nesse momento, daremos início ao 2º dia do ciclo de palestras do 2º Simpósio de Urgência e Emergência da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, sob a coordenação geral do professor doutor Augusto César Barreto Neto, da professora Rafaela Azevedo Abrantes de Oliveira Simanetti e do professor Igor Cavalcante Ferraz. Gostaríamos de agradecer novamente aos mais de 5.500 inscritos no evento, que se iniciou ontem e finalizará hoje. E, em decorrência dos problemas de conexão que tivemos ontem, ele só terá transmissão ao vivo no YouTube, no canal Augusto Barreto. E, pela situação que o país se encontra, faremos essa transmissão. Contaremos com a presença da intérprete de Libras, Yasmin Patrícia, que nesse momento está com problemas de conexão, mas que assim que for resolvido, ela vai entrar no evento e começará a fazer a interpretação. Contaremos também com as presenças dos palestrantes, professor Rodrigo Patriota Pires, professora Lidiane de Almeida Silva, professor Ricardo Eugênio Varela Aires de Melo, professor Silvio Nicolau de Oliveira, professor Sócrates Bezerra de Matos e do professor Igor Cavalcante Ferraz. Agora eu passarei a palavra para o coordenador geral do evento, que fará suas considerações, e em seguida teremos a primeira palestra da noite. Com a palavra, professor Dr. Augusto César Barreto. Obrigado, Olga. Ontem foi o primeiro dia do nosso evento, né? Então, primeiro agradecer a colaboração sua, de todos os monitores, dos palestrantes e de todos os inscritos aí, para que a gente possa hoje ter um debate bastante propositivo. Tivemos problemas ontem em relação à conectividade de alguns palestrantes e tivemos um problema também com a relação dos dois sites que foram colocados e um problema com um palestrante que colocou um vídeo lá e esse vídeo o YouTube ele considerou algo impróprio. Por isso que hoje a gente vai transmitir apenas em um canal. Então você pode assistir nesse canal, o outro ficou meio complicado. Estamos tentando resolver. Se conseguirmos, a gente abre lá para os dois canais. Hoje vamos dar início com palestras de vários colegas. Já gostaria de agradecer aos colegas de ter aceitado o convite e espero que você possa aprender um pouquinho, cooptar um pouquinho as ideias e assim sair um pouco melhor do que você entrou no início, que é esse que é o mérito e o debate. No final, nós vamos realizar os dois sorteios que foram já colocados durante todo esse percurso de inscrição, que é o livro, o nosso livro do PHTLS, que a gente vai sortear no final do evento, e o sorteio de acesso à plataforma da Sanaflix. Então, obrigado a todos e vamos dar início ao nosso evento. Pronto. Iniciaremos agora com a palestra de Rodrigo Patriota Pires, falando sobre o manejo clínico da intoxicação exógena na emergência em época de isolamento social. O palestrante possui graduação em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, residência em urgência, emergência e toxicologia clínica no Hospital da Restauração, de 2005 a 2007, tem pós-graduação em gestão de emergência em saúde pública pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, atuou por mais de 10 anos no SAMU 192, em resgates terrestres e no resgate aéreo, atua como enfermeiro na unidade de trauma do Hospital da Restauração,
é membro da Associação Brasileira de Centros de Assistência e Informações em Toxicologia e membro da Força Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, Rodrigo Patriota Pires. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os participantes. Boa noite virtual. Quero agradecer, parabenizar a organização aí do concurso, ao grande amigo Augusto Barreto. A apresentação já foi reportada, né? E eu só quero esclarecer que esse vasto currículo, a gente vai criando ele ao longo de uma cultura, né? Um cultivo de ensinamentos, de aulas, de outros profissionais que vai nos repassando essas informações e a gente vai completando aí nossas áreas de atuações. Geralmente são duas áreas que a gente atua, né? Justamente por a Constituição permitir que o profissional de saúde tenha dois vínculos. Então, uma das áreas que eu atuo, além da urgência e emergência, é a toxicologia clínica, né? É uma área que a gente fica abnegado, poucas pessoas estudam, muitos convênios, até um tempo atrás, não cobriam vários procedimentos, né? O seguro considera o autoextermínio, a tentativa de suicídio, não considera um sinistro passivo de cobertura. Então, na saúde, poucos centros no Brasil, né, a gente encontra destinado a essa informação. Paradoxalmente, a gente tem agora, principalmente na pandemia, né, a gente tem um estresse tóxico, né, a gente vive esse estresse tóxico da pandemia e aumentam os casos de depressão. Infelizmente, há alguns dias atrás, inclusive, a gente teve um amigo nosso, né, um enfermeiro que atentou contra a própria vida, infelizmente o desfecho não foi do que a gente esperava. O assunto que eu abordo é um assunto que eu cultivei de conhecimento dentro do hospital, e eu faço um convite a quem puder conhecer o serviço, de repente passar um tempo comigo lá. Eu tenho 2 vínculos, eu dou 20 plantões mensais no Hospital da Restauração, e a gente pode ver um pouco na prática, né, conhecer como é que atua um centro de intoxicação. E a toxicologia clínica é um assunto que mexe com a gente da enfermagem, porque ele tem uma adaptação como a emergência. O atendimento pré-hospitalar, ele foi feito para o enfermeiro, para a enfermeira, né, para os profissionais de enfermagem. A toxicologia clínica também, ela exige um lado a lado com um paciente muito intenso, né, e tudo que a gente realiza são baseados em protocolos. Então, há uma busca, né, na ciência em relação à atualização. O que a gente vai falar aqui hoje, em menos de 1 hora, a gente poderia dividir em 6 meses, né, de cadeiras clínicas dentro de uma graduação, né, em uma pós-graduação eu também exponho esse assunto aí para alguns tipos de pós-graduações, urgência e emergência, enfermagem do trabalho, o suporte avançado de vida, a UTI, né, então a gente paga algumas cadeiras de toxicologia clínica. Então, o slide ele fica por conta da apresentação, se possível puder começar, né, então a gente fala aí do atendimento inicial ao paciente vítima de intoxicação exógena. E eu peço, por favor, eu acho que esse controle do slide não fica comigo, certo? Então, o próprio Paracelso, né, um dos grandes estudiosos, ele já falava, né, que qualquer substância, ela pode ser veneno, né, o que vai depender aí a dose. Então, daí a gente tira vários ensinamentos em relação à exposição a substâncias tóxicas, né. Então, até a água, ela pode ser tóxica, dependendo da quantidade. Algumas drogas, como o êxtase, por exemplo, ela estimula o sistema adrenérgico através da liberação de cortisol, adrenalina, são substâncias químicas simpatomiméticas, elas são a mímica do sistema simpático. E um grande efeito colateral das pílulas da rave, né, do êxtase, lá, e aí é justamente uma sede intensa, o paciente toma muita água e causa distúrbios, né, hídricos e pode levar à morte. Por favor, pode passar o próximo slide. Então, a toxicologia clínica, deixa eu só tentar aumentar aqui para mim o slide. A toxicologia clínica, ela é justamente esse estudo, né, a gente vai aí para a área da intoxicação humana, ela tem vários prismas em toxicologia ambiental, toxicologia ocupacional, experimental, cosmética, né,
E a gente aí vai justamente vai estudar essa interação desse processo fisiopatológico, né, entre um organismo humano e um agente que pode ser um agente natural, por exemplo, um agente biológico, um veneno de cobra, e um agente químico, né, seja ele também natural ou sintético. E tem essa interação, pode passar, por favor? Tem essa interação aí com o organismo humano e causa aí um desequilíbrio no funcionamento orgânico, né, ou mesmo a morte. Então, entendam, são substâncias externas que elas vão interagir com o organismo e vai causar uma alteração no funcionamento normal desse organismo. E aí a gente tem o diagnóstico de intoxicação exógena, né, de fora para dentro. Exceto parasitas, né, vírus, bactérias, protozoários, aí a gente teria outro tipo de definição. Por favor, pode passar. Então, é uma ciência, né, que tem o objetivo aí de estudar esses efeitos nocivos, né, esses agentes tóxicos, né, interagindo aí com o sistema biológico. Pode passar o slide, por favor. Então, aí tem essa finalidade de entender, né, como é que essa substância funciona. Pode continuar, pode passar o slide todo, por favor. E a gente vai justamente entender essas condições seguras, né, que esses agentes podem. A gente vai entender os efeitos nocivos e o que é que a gente pode aproveitar aí de justamente trazer a parte saudável dessas substâncias. E o ser humano tende a se beneficiar, né, com isso tudo que acontece. Pode passar. Então, por exemplo, as medicações, das 10 medicações usadas em cardiologia no mundo, o captopril, né, é o efeito potencial da bradicinina, ele foi descoberto aqui no Brasil, na Amazônia, através do veneno da jararaca. Então, alguns cientistas alemães, ingleses, que vieram ao Brasil, eles já entendiam que quando a jararaca picava o paciente tinha uma queda na pressão arterial, além de outros fatores, né, que o veneno da jararaca proporciona, como distúrbios de coagulações, hemorragias, inflamações locais. Mas, inicialmente, o paciente apresentava uma queda da pressão arterial. E eles catalogaram lá justamente o efeito potencializador da bradicinina. Então, detectaram essa substância na natureza e fizeram uma molécula química dessa substância que hoje a gente usa aí como nada mais, nada menos do captopril, né? Uma das 10 medicações, entre outras. Pode passar, por favor. Então, a toxicologia clínica, ela entra no rol de hipóteses diagnósticas, né? É isso que a gente entende na emergência. Quando o nosso paciente chega na emergência, a gente faz um scanner nele, a gente vai tentar descobrir o que ele está sentindo. Isso se enquadra em qualquer tipo de emergência. Então, se você está numa emergência cardiológica, uma emergência obstétrica, e aí, no caso, na emergência clínica, né, a gente entra com essa possibilidade, entre outras patologias, pode ser um infarto, pode ser um AVC, mas também pode ser uma intoxicação exógena, né? E a gente sente essa deficiência na formação, na nossa própria formação, a gente tem aí essa deficiência nas hipóteses diagnósticas em relação ao tratamento. Pode passar, por favor. E uma das nossas funções aqui é justamente canalizar esse tipo de conhecimento, haja vista que pelo menos desperte o interesse em alguns, né? E subsequentemente, haja uma abnegação para estudar esse tipo de assunto. Então, a epidemiologia, pode passar o slide, completar os outros quadrinhos, né? A epidemiologia, ela reporta de mais ou menos 5% dos atendimentos de emergências, sejam eles na emergência clínica ou na emergência pediátrica ou adulto, a gente vai atender durante o nosso plantão alguns pacientes vítimas de intoxicações exógenas. E a ocupação do leito de UTI, a prevalência pode ser até 15% dos leitos de UTI, né? Então, a doença, né, as doenças da psiquiatria, né, elas podem trazer esse tipo de demanda, né, para a equipe de saúde. Pode passar, por favor. Então, a gente teria uma subdivisão de assuntos envolvendo a intoxicação exógena, a toxicologia clínica.
Então, essa aula é uma aula de introdução, uma aula de atendimento inicial, que é o que a gente faria inicialmente num paciente intoxicado. Mas a gente tem outras aulas que a gente poderia, em outras oportunidades, como eu falei, nos 6 meses de aula ou em algumas pós-graduações, né, a gente teria outros tipos de aulas, como algumas síndromes tóxicas, alguns tipos de intoxicações por veneno de mais comum. Então, a gente falaria aqui do vulgo chumbinho, né? O chumbinho, ele é um inibidor da colinesterase, tanto na colinesterase eritrocitária como na colinesterase plasmática. E ele causa uma paralisia no sistema nervoso. O paciente fica parado praticamente no sistema parasimpático, ele não tem um estímulo simpático. E aí a gente levaria mais 1 hora ou 2 horas para falar especificamente desse assunto. A gente teria aulas aí sobre soros antivenenos, acidentes com animais peçonhentos, acidentes com escorpiões, acidentes com serpentes, né? Tem até algumas aulas no YouTube, eu tenho umas aulas gravadas em relação a alguns tipos desses acidentes. Pode passar, por favor. Então, são os assuntos, a gente elenca aí mais ou menos 13 tipos de aulas diferentes, são módulos, né, que são os atendimentos mais comuns que a gente tem na toxicologia clínica, tá? Não adianta aqui a gente estar falando da caravela da Austrália, de animais que a gente não tem aqui no nosso habitat, então a gente se reporta a estudar aí pelo o senhor DataSUS aí, a prevalência, a ocorrência, né, os óbitos, inclusive, dos acidentes mais comuns que a gente atende. E isso cria uma regionalidade de situações. Pode passar, por favor. Então, tudo, né, são baseados, ciência baseada em evidência. A gente tem vários centros nacionais e internacionais, sociedades que a gente se encontra através de congressos, e a gente atualiza lá nossas informações mundiais, como é, por exemplo, o ATLS, né? Você tem lá uma criança que ingeriu paracetamol. O paracetamol, ele é extremamente hepatotóxico, né? Então, é muito mais grave ingerir uma cartela de paracetamol do que uma cartela, digamos assim, de benzodiazepínicos, de diazepam. E as informações que são repassadas para tratamento, por exemplo, com paracetamol aqui na África, na Europa, nos Estados Unidos, os antídotos dos tratamentos, a gente se reúne, né, e a cada dois anos a gente revisa, né, esses protocolos. Pode passar, por favor. Então, se for possível, pode lançar aí, sim, isso, os itens do slide. Muito obrigado. Então, a gente tem aí, primeira coisa, né, quando eu vou suspeitar de um caso de intoxicação exógena. Então, os pacientes chegam à emergência em coma, rebaixamento de nível de consciência, né, os pacientes chegam aí com distúrbios cardíacos, distúrbios de ritmos, né, então, esse tipo de síndromes súbitas, né, que a gente vai elencar aí mais ou menos umas 10 síndromes, que chamam as nossas atenções para que entre as outras hipóteses diagnósticas, a gente inclua aí a intoxicação exógena. Pode passar, por favor. Pode passar tudo. Então, a gente faz um estudo, né, sobre o que a gente está atendendo naquele momento. Então, é um passo a passo igual ao ATLS, né, controle extreme, né, sangramentos, o X, o A, o B. Então, a gente segue também essas sequências, né. Em caso de intoxicações medicamentosas, por exemplo, ou mesmo veneno, a gente vai tentar descobrir a informação máxima, a gente vai conhecer o inimigo não é o paciente, o inimigo é a substância que entrou no paciente. Sem necessariamente entrar na circunstância da situação. Eu briguei com meu marido, é uma tentativa de homicídio, é um crime. Não, a gente quer saber o que é que tem dentro de você, calcular isso que tem dentro de você, buscar antídotos, descontaminação, né, suportes, para que a gente lhe salve, né, tem um desfecho positivo. Então, a gente vai estudar dose terapêutica, doses tóxicas, doses letais, meia-vidas, aquela toda a história da farmacologia nos ambientes que a gente vem estudando. Condições psicossociais, doenças de base, né, onde foi encontrada essa vítima, todas essas informações, elas convergem para alguns funis que vão dar 2 ou 3 opções a gente de síndrome específica e a gente sabe qual o veneno que aconteceu. Acontece assim nos acidentes escorpiônicos e nos acidentes ofídicos, então não necessariamente a gente tem que levar o animal para o hospital, tá? Então, pela síndrome tóxica do acidente crotálico, do acidente por cascavel, a gente sabe que foi uma cascavel que picou o paciente. Então, são síndromes diferenciadas da cascavel, da surucucu,
da coral e da jararaca, e das serpentes não peçonhentas. Pode passar, por favor. Então, a gente vai buscar sinais e sintomas clínicos, né? Eu falei novamente que a gente, em emergência, a gente faz um scanner do nosso paciente. E esse scanner, além de a gente ver todo esse complexo da enfermagem, né? Se a sonda está colocada, o acesso venoso, os tipos de coberturas, curativos, né? Tudo isso a gente vai escaneando. A gente vai avaliar também os sinais e sintomas. Então, é extremamente importante, por mais que alguém avalie esses sinais e sintomas, sinais vitais, pressão, é bom a gente, naquele momento do exame físico, do exame clínico, a gente abordar essa nossa vítima. Então, por exemplo, o paciente com infarto agudo do miocárdio, com o paciente com edema agudo pulmonar, ele tem um diagnóstico diferencial justamente de intoxicações exógenas, a síndrome de inibição da acetilcolinesterase, como a gente falou, que é justamente a vulgo intoxicação por chumbinho. Então, essas pupilas que a gente vê aí, a gente consegue ver como é que o sistema nervoso central está se comportando. Ao abrir a pupila, quando você vê a foto que a pupila está pequena, a pupila está miótica, né, há uma estimulação parasimpática em curso. Então, o sistema parasimpático, lá que a gente estuda, todos aqueles outros órgãos, além da pupila, vão estar estimulados. Então, o paciente vai estar com cialorreia, broncorreia, bradicardia, hipotensão, só eu avaliando essa pupila desse paciente. Paradoxalmente, na outra foto da pupila dilatada, você tem uma síndrome que a gente chama de síndrome simpático-mimética, né? Um paciente que tomou muita cafeína, tomou muita... que ele está adrenalizado, né? Cocaína, crack, maconha. As drogas têm uns cursos em algumas síndromes já conhecidas. E a gente chama essas síndromes de síndromes tóxicas, né? Isso para a enfermagem é extremamente adaptável, porque nós aqui iremos estar ali ao lado do paciente olhando todos esses cursos de síndromes de sinais vitais, de monitores, né? Então, por isso que a gente do CEATOX, né, do Centro de Assistência Toxicológica, ele é formado principalmente por pessoal da enfermagem. Por quê? Porque a gente da enfermagem que prepara o antídoto, dilui o antídoto, avalia os sinais vitais, né? A gente tem essa regulagem lá em loco, né, em relação ao nosso paciente. Pode passar, por favor. Então, por exemplo, algumas síndromes aí, como a gente falou, a síndrome simpatomimética. Então, Rodrigo, professor Augusto, como é que a gente vai ver isso aí? A gente vai receber um paciente na nossa emergência que ele vai chegar com algumas manifestações clínicas, como os senhores e as senhoras podem observar. Ele vai chegar com excitação do sistema nervoso central, hipertensão, taquicardia, arritmias, né? E aí, dessas manifestações clínicas, professor Augusto, a gente vai justamente avaliar quais os agentes prováveis envolvidos nesse tipo de intoxicação. Então, a gente tem aí, por exemplo, dessas manifestações clínicas, a gente tem aí a cocaína, anfetamina, os acidentes escorpiônicos, né? A cafeína, como eu falei. Então, vamos dar um exemplo aqui de intoxicação, a cocaína, ela é uma droga sintética, totalmente sintética, e semissintética, né? A cocaína vem lá da folha da coca, então ela é uma droga semissintética, e quem usa cocaína procura o prazer químico, já segundo o pai da toxicologia forense, o Matheus Orfila, ele falava que as pessoas buscavam prazeres químicos nas drogas, e é isso que elas procuram. Então elas procuram efeitos excitáveis, adrenérgicos, efeitos sedativos, ou efeitos alucinógenos, ou a mistura dessas substâncias. Só que essas drogas, elas se comportam como fármacos. Então, você vai ter em alguns pontos o pico plasmático, a meia-vida, né, até o desaparecimento dos sintomas. Mas quem usa droga não está preocupado com a dose tóxica, nem com a dose letal, nem com a degradação hormonal, orgânica, cerebral, né? Então, a cocaína, ela tem um efeito inicialmente, de excitação, ela imita o sistema simpático, é uma substância que imita a adrenalina dentro do corpo. E o paciente, ele apresenta AVC cerebral, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, apresenta alterações na pressão, alteração na frequência cardíaca, né? Então, eu tinha um paciente lá, por exemplo, um paciente jovem, 18, 19 anos, e estava um Glasgow 3, entubado,
a tomografia dele, axial computadorizada de crânio, tinha um edema cerebral enorme, né, um AVC hemorrágico. E um paciente jovem, forte, né? E aí a mãe dele se aproximou, né, para pedir informação, e eu falei, a mãe não, a sogra, né? Eu falei, ele tá muito grave, é estranho, ele é um paciente muito novo, né? Ele poderia ter alguma má formação cerebral, algum aneurisma, e de repente isso rompeu e não era de conhecimento da família ou dele. E a sogra se aproximou e falou assim, doutor, ele era surfista. E eu disse, mas surfista é uma profissão saudável, é uma atividade saudável, né? Então, assim, na cabeça dessa senhora, o surfista era um usuário de droga, né? E ela viu que eu não entendi, né? E ela chegou para mim e falou assim, professor, ele era surfista, né? Ele fumava droga, fumava maconha. E empiricamente ela poderia estar certa no que ela estava falando. Então, o empirismo dela realmente reportou para essa possibilidade de ter sido um AVC hemorrágico causado pelo pico plasmático da cocaína, né, do crack, digamos assim. Então, quando esses pacientes chegam na emergência, esse efeito maior da adrenalina já tem passado, então ele já chega numa fase pós-ictal, aquela fase pós, digamos assim, pós-convulsão, ele já chega sonolento, né? Muitas vezes, quando acorda, quer ir embora, justamente são dependentes químicos de ir atrás de drogas, né? Eu só peço à organização que, para mim, o slide aqui desapareceu. Eu não sei se foi algum problema. Opa, muito obrigado. Tá? Então aí você tem, por exemplo, o acidente escorpiônico, tá? O acidente escorpiônico, ele é um mediador neurotóxico que na criança, né, a gente poderia falar mais uma hora aqui só de acidente escorpiônico ou mais. Essa aula eu lembro, eu tenho ela no YouTube. E aí ela é muito importante, porque ela não só é uma aula, ela é uma instrução para vocês virarem novos monitores em relação a esse tipo de acidente, e são animais que a gente tem, né? É um animal epidemiológico aqui, cultivável aqui, né, na nossa região, tem muitos. Então, o acidente escorpiônico, ele é um mensageiro neurotóxico que nas crianças até 12 anos e até 40 quilos, isso que tem que passar uma linha, né, são pacientes passíveis de usarem soro antiescorpiônicos, tá? Então, o acidente escorpiônico, ele tem essa característica aí de estimular o sistema nervoso de uma forma e de uma maneira que não é cerebral. O cérebro manda uma coisa e o veneno manda outra. Então, por exemplo, o veneno comprime as glândulas, então, por exemplo, comprime aí as supras renais, liberando na circulação da criança toda a adrenalina endógena, né, que a criança tem para o seu organismo funcionar, mas ela é toda descarregada na corrente sanguínea. E essa criança, ela apresenta sinais simpáticos, né? A criança chega à emergência taquicárdica, taquipneica, taquipneica, né? Vomitando, pressão alta, tá? Então ela tem esse sinal clínico e muitas vezes a mãe nem viu o escorpião picando, mas só pelos sinais e sintomas a gente converge para essa possibilidade de ser um acidente escorpiônico. Pode passar, por favor. Então é importante a gente da saúde, né, ter essa informação que o acidente escorpiônico, ele mata, né? Ele não vai matar 100% em todos os acidentes, mas ele é um acidente tão grave quanto a meningite, quanto outros quadros clínicos que podem levar a óbito. A estatística é que o paciente, a cada 30 pacientes que chegam na emergência pediátrica do Hospital da Restauração, um precisa fazer soro. E se não fizer, morre, né? Então tem a gente tem que ter essa informação bem plotada, né? Bem plausível, que não se trata de um acidente simples. Pode passar, por favor. Então, a gente falou um pouquinho de drogas, a gente passaria mais uma hora aí falando sobre drogas. Quanto à sua formação, as drogas têm isso aí, né? As drogas naturais, por exemplo, a maconha, diga-se de passagem, a maconha, durante muito tempo de uso, né? Cronicamente, os pacientes cursam para desordens psiquiátricas. Então, é muito comum lá no SAMU Recife, quando a gente trabalhava, a gente passava o plantão, era 12, 14, 15 ocorrências psiquiátricas. E eu, como às vezes eu ficava na regulação, enfermeiro regulador, é uma área de atuação do enfermeiro no SAMU, tanto na ocorrência no helicóptero, na ambulância, na lancha, na moto, mas a gente também fica como enfermeiro regulador e a gente fica em contato pelo rádio com as ambulâncias, monitorando pelo GPS e conduzindo, né, essas ocorrências. Então era muito comum a gente passar um plantão para o outro,
e os pacientes, e não conseguia atender todos os pacientes psiquiátricos. E a gente começou a estudar as fichas de ocorrência, e muitos deles eram ex-usuários de droga. Então, assim, as drogas têm esses efeitos agudos e crônicos, quando não letais, né, abruptos, né, de uma forma geral. As drogas semissintéticas, que a gente falou aí, a cocaína, e as drogas sintéticas, totalmente sintéticas, como aí o êxtase, né? Pode passar, por favor. Então, justamente como a gente tinha falado anteriormente, as drogas têm os seus efeitos, né? Estimulantes, alucinógenos, sedativos. Aí a gente tem vários tipos. Pode passar. Então, e ainda existem as drogas facilitadoras de crime, né? As drogas que são colocadas criminalmente para abusos sexuais, abusos financeiros, né? E essas drogas aí podem causar aí a sedação desse paciente ao ponto do criminoso aí se aproveitar aí da vítima, né? Pode passar, por favor. Existem vários testes, esses do mesmo jeito aí do teste para o Covid, né? Os testes rápidos, existem testes para as drogas comuns, e essas drogas, elas têm algumas abreviações internacionais. Então, até o governo brasileiro se reportou, né, que ia fazer testes de bafômetro, né, o etilômetro, e também fazer testes para algumas substâncias tóxicas em drogas, né? As mais comuns, né? Cocaína, maconha, benzodiazepínico, opioides, né? O ópio, a morfina, as outras medicações. Pode passar, por favor. Então, as drogas de abuso, por exemplo, esse é um tipo de droga de abuso, né? Que ele é traficado, ele é da região arábica, ele é traficado na forma de sais de banho. Então, eles preparam lá e fazem esse tráfico de droga internacional, e no aeroporto, no teste de cocaína, por exemplo, ele não passa, né? E a gente tem, pode passar, a gente tem inúmeros tipos de drogas. Então, existem os birôs aí, das organizações nacionais, que catalogam através de portarias, aqui no Brasil, em relação ao que é droga. Então, a gente tem aí, 1998, para mim também está muito pequeno o slide, 45 tipos de droga, em 2017 já sobe para 145 tipos de droga. No mundo, eles consideram aí mais de 640 tipos de drogas diferentes, né? A gente fala das drogas mais comuns, mas existem muitos outros tipos de drogas. Pode passar, por favor. Então, por exemplo, a cocaína, isso é uma foto tirada da revista Super Interessante. Ela falava justamente de onde vêm as drogas, né? Então, por exemplo, a cocaína, ela tem uma especificidade, e existe o café também, andino, a região dos Andes, né? Onde justamente essas drogas são cultivadas naquela altitude e naquela temperatura e naquela pressão atmosférica específica. Então já tentaram tirar essa droga lá da Colômbia e plantar na Europa, não cultivou, né, a folha de coca, como é cultivada para cocaína. Então, assim, para a polícia fica fácil, né? Aqui em Pernambuco a gente tem um polígono da maconha, por exemplo, né? Quando o Rio São Francisco baixa, a Polícia Federal já pega o GPS e já sabe exatamente onde vai formar uma ilha e como vai estar lá a plantação de maconha, né? Pode passar, por favor. Pode passar o slide todo. Então, assim, os tipos de intoxicações, na prática, como ambiente hospitalar, a gente vai encontrar os acidentes por animais peçonhentos. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 10 tipos de acidentes com animais peçonhentos. As tentativas de autoextermínio, as tentativas de suicídio, né, que não são poucas, as estatísticas, né, estão aí, tá o Augusto Cury aí para reportar muito disso da forma literária, né? Os acidentes ou incidentes ocupacionais, quando a gente fala em acidente, é porque existe um culpado, né? O incidente não. Então, por exemplo, o incidente aéreo, o avião vinha pousando, deu um vento de cauda, o avião virou, morreu todo mundo. O piloto estava ok, a aeronave estava ok, só que a condição do tempo, de uma hora para outra, mudou e fez esse avião cair, né? Então, a gente tem um incidente. Agora, o acidente não. É o que acontece, por exemplo, com as crianças, né? Tudo que acontece com as nossas crianças, um adulto é responsável por essa criança, né? A gente pode dizer, pediatra, minha criança comeu muito chocolate, ela tá dando diarreia. Não, a criança não comeu muito chocolate. Você que facilitou o acesso da criança a muito chocolate. A culpa é sua, né? Em termos de acidente. E a gente tem ainda as emergências com produtos perigosos, chamada de P2R2, que é um plano de proteção e resposta rápida a emergências com produtos perigosos, e a PQRBN, e assim sucessivamente, produtos químicos, biológicos,
radiológicos, nucleares, explosivos, né? Mas para evento em massa, terrorismo em massa, a gente tem esses tipos de acidente. Pode passar, por favor. Então, a gente tem aí alguns, no tratamento do paciente intoxicado, a gente tem algumas etapas, né? Igual a etapa do ATLS. A gente tem aí a abordagem inicial da vítima, a gente imagina que a gente vai atender um paciente intoxicado e a primeira coisa que a gente vai fazer é administrar um antídoto, e não é isso. Primeira coisa, a gente vai abordar esse paciente, a gente vai recuperar esse paciente, né? Recuperar os sinais vitais, reanimar, tudo que depender da gente. Posteriormente, durante essa reanimação, a gente vai tentar pensar o que pode ter tipo de intoxicação, e aí sim a gente tem um tratamento com antídoto, com descontaminação e algumas considerações especiais. Pode passar, por favor. Vamos tentar agora dar uma animada mais subsequente para colaborar aí para cumprir o horário, né? Então, como eu falei, a gente vai tratar o paciente nesse primeiro momento, não intoxicante, né? Estabilização rápida das vítimas, e o professor Augusto é um mestre aí, né? Um doutor, um pós-doutor em emergência aí, nesse sentido aí da estabilização da vítima. Pode passar, por favor. Então, alguns sinais e sintomas específicos, eles podem converger para alguns tipos de agente químico específico que esse paciente se expôs, como a gente falou aí, o caso da miose, né? A miose, a pupila fechadinha, a gente pode encontrar lá algumas substâncias específicas, e dessas substâncias específicas a gente vai ver quais a população tem acesso, né? Então, nem todas as substâncias o paciente tem acesso, tá? Pode passar, por favor. Esse quadro vai ficar disponível para material, se vocês, né, posteriormente. Pode passar. Pode passar também. Então, a segunda etapa que a gente falou é a etapa do diagnóstico da intoxicação. Então, durante a reanimação, a gente vai vendo aí sinais vitais, frequência, tamanho das pupilas, atividades peristálticas, se o paciente está vomitando, né? Então, ele está com um estímulo lá nas vísceras, se ele está retendo urina, retendo fezes, então ele diminui esse peristaltismo, peles, mucosas, odores, secreções, tudo isso são informações que as nossas bibliotecas humanas, quando vocês forem estagiar, muitas vezes não tem preceptor, né? Não existe um programa legal, muitas vezes de preceptoria específico, então quando vocês começarem a chegar perto da formatura, alguns que ainda não são formados, a gente vai se virar sozinho, né? O enfermeiro vai estar lá na sua condição ética, muito paciente, sem uma blindagem legal, que muitas vezes que não propõe ele condição necessária para trabalhar, então a gente fica meio desgarrado. Mas a gente tem aquelas bibliotecas humanas, né, que são os pacientes, com a sua história clínica, com os seus exames, com a evolução agora dos seus especialistas, né? Então a gente vai encontrando esses sinais e sintomas. Pode passar, por favor. Pode completar tudo. Então, a gente tem aí os 5 Ws. Isso acontece em várias, não só na intoxicação, mas a gente saber quem é o nosso paciente, o que aconteceu com ele, quando, onde e a circunstância, né? Na intoxicação, a circunstância é justamente a questão, talvez a mais importante, né? Qual é a circunstância da intoxicação? Foi acidental, foi proposital, o paciente já era psiquiátrico, já tinha tentado suicídio uma vez, né? Então a gente vai ver aí a gravidade e até a complexidade do paciente que a gente está tratando. Porque muitas vezes o paciente inicialmente ele entra com sintomas leves ou assintomáticos, e posteriormente ele evolui com acidentes graves, né? O desenrolar do atendimento. Pode passar. Pode passar tudo. Então, é como eu falei, alguns agentes inicialmente eles cursam assintomáticos. O paracetamol é um desses. O paracetamol ele mata no 3º dia por insuficiência hepática. Muitas vezes o paciente chega na emergência, recebe lá os primeiros atendimentos de descontaminação gástrica e vai embora. E no 3º dia ele volta, né, e morre por insuficiência hepática. Então, a equipe que está atendendo tem que ter a noção da substância tóxica envolvida no acidente, tá? E na dúvida, exame clínico, exame laboratorial, mantém esse paciente em observação clínica, evitar altas hospitalares precoces. Pode passar. A gente pode ter aí a interrupção ou a diminuição da exposição, né, que aí é muito também da enfermagem, né, específico aí a descontaminação gastrointestinal, que no caso, na indução do vômito, está proscrito, né, a gente pode induzir o vômito para todos os tipos de intoxicações, certo? Aí resta a lavagem gástrica e uso de carvão ativado. Pode passar, por favor.
Pode passar. Então, a sonda nasogástrica, ela tem aí a contraindicação em substância cáustico-corrosivo. Então, o paciente tomou água sanitária, cloro, tomou ácido muriático. Então, nada disso tem indicação de sonda nasogástrica. O tratamento aí vai ser um diagnóstico por imagem, e aí com a cirurgia geral vai avaliar a possibilidade de passar uma sonda nasointeral após a lesão, e essa queimadura química, né, que ela é 9 vezes mais severa do que uma queimadura térmica, tem que cursar aí com a cicatrização desse tipo. A sonda nasogástrica, ela é indicada para doses tóxicas, claro, né? Eu não vou passar uma sonda num paciente que tomou doses terapêuticas, tomou 3 comprimidos de diazepam. Então, isso não é uma dose tóxica. A gente vai ter que ter o estudo lá da substância, o que é uma dose tóxica, tá? Ou mesmo uma dose letal. Pode passar, por favor. Então, a lavagem gástrica, ela tem indicação, tá? Ela tem uma indicação no primeiro momento, mesmo em grande quantidade, as substâncias que têm até 1 hora de absorção rápida. Então, um ácido acetil salicílico, um anti-inflamatório não esteroide, um AI, né? Ou até um corticoide, um antibiótico, mas algumas substâncias que retardam o sistema nervoso, fenobarbital, idantal, por exemplo, o paciente tomar lá 30 comprimidos de Gardenal, né? Então, a meia-vida do Gardenal é 190 horas nessa situação. Então, mesmo que esse paciente chegue à nossa emergência, sei lá, 12 horas depois ele tomou de noite, aí chega no outro dia na nossa emergência, aí fala, mas ele tomou à noite, não vamos passar sonda agora não. Não, ele tomou à noite, mas ele tomou uma substância que deprimiu o sistema nervoso central e automaticamente as vísceras deles estão deprimidas e dessas vísceras tem comprimido lá dentro. Então, vamos fazer aí vamos fazer aí essa descontaminação gástrica conforme, né, o que está acontecendo. Pode passar. Então, só uma dica, né? Durante a gente da enfermagem, a gente vai fazer muita descontaminação gástrica, seja num helicóptero, seja na lancha, seja na ambulância, seja na UTI, seja na emergência, tudo é o enfermeiro que vai fazer essa descontaminação gastrointestinal. E a gente tem que ter cautela na quantidade de substâncias que a gente, no volume de líquido que a gente vai injetar. O estômago já vai estar cheio de substância, muitas vezes a gente na vontade, né, de ser rápido, e a emergência não é velocidade, a emergência é segurança. Então a gente tem que levantar o líquido lá, deixar ele descer por gravidade, depois aí, por gravidade, esse líquido volta com a substância e assim, com segurança, pacientemente, a gente vai fazendo essa descontaminação. Pode passar, por favor. O carvão ativado. O carvão ativado, eu quero depois que vocês deixem, se possível, WhatsApp, Instagram, Facebook, para a gente tirar essas dúvidas mais específicas. O carvão ativado, ele é carvão, sim, de madeira, polpa, né, de babaçu, entre outras madeiras. Ele é purificado, microrizado e recebe, por ionização, uma ativação. Ele recebe uma carga elétrica. E essa tendência dele ser ativado é que ele tende a encostar na substância. Então, o carvão ativado, a função do carvão ativado, ele não vai sair do aparelho digestivo. Ele vai entrar pela via oral, ou sai pela via oral, ou sai pela via retal. Tá? A gente vai fazer um cimentado, a gente vai fazer um bloqueio, vai impermeabilizar todo o aparelho digestivo desse paciente, né, do estômago até o reto. Isso vai criar uma camada, uma barreira, que não vai ter a absorção à corrente sanguínea. Então, a substância vai descer aí. Claro que o carvão ativado, ele se encontra no quadrante lá da sonda nasogástrica. Um paciente que tomou um ácido clorídrico com cloro, eu não tenho como passar o carvão ativado, tá? Porque ele não tem efeito, não tem indicação. Geralmente, as substâncias, elas têm aí a indicação ou não de fazer carvão ativado. Pode passar. Pode passar. Desculpe. O carvão ativado, nesse slide aí, no anterior, por favor, o carvão ativado, ele é um pó, meio que volátil, então a gente não tem como pesar o carvão ativado. A dose dele, né? Como é que vai ser a dose, Rodrigo? A dose literária, em algumas literaturas, é 1 grama por quilograma peso do paciente. Mas eu não tenho essa balança de precisão na minha emergência. Então, o que acontece? A nossa referência vai ser um pote de sumário de urina, tá? Então, a literatura, ela também reporta que pode ser 50 gramas de dose de ataque para o adulto ou 25 gramas, né, dose de manutenções, dependendo da substância, a gente
repõe esse carvão ativado de 6 em 6 horas. Então a gente vai diluir ele com água e injeta lá 100 ml, ou água, ou soro, ou água destilada, certo? Então a gente tem que tomar referência, um potinho desse, chegou um paciente adulto grave, eu vou pegar 2 potinhos em 100 ml, vou mexer, depois da lavagem eu vou injetar na sonda e vou fechar a sonda, tá? Não vou deixar essa sonda aberta, porque senão o cimentado vai voltar. Pode passar, por favor. Como eu falei, a dose pode passar, né? Eu já tinha falado anteriormente. E algumas substâncias têm antídotos ou antagonistas, nem todas, tá? Então, algumas substâncias que têm antídotos ou antagonistas, a gente vai trabalhar aí com os antídotos ou antagonistas específicos. Pode passar. Então, existem alguns bancos de antídotos internacionais das substâncias, né, os agentes tóxicos e os antídotos específicos. Isso vai depender da intenção de gestão da Secretaria de Saúde em relação a ter ou não esse banco de antídotos, né? Tá? Então, pode passar, por favor. Pode passar. Então, essa é uma sequência rápida de slides, isso aí é só uma apresentação da aula de intoxicação exógena por chumbinho. Então, essa intoxicação, ela se dá na placa neuromuscular, justamente nessa junção aí com o neurônio. Pode passar, por favor. Então, você tem lá na sinapse nervosa, você tem a sinapse normal, né? Você tem a liberação da acetilcolina, é isso mesmo, pode dar aquele clique lá daquela outra imagem. Você tem lá a acetilcolina e você tem a acetilcolinesterase, que é essas letrinhas que tem aí, o quadradinho aí do lado de fora, certo? Então, pode ir tocando assim que ele vai descendo, por favor. Então, há a sinapse nervosa, quem manda aí é o sistema nervoso central, e aí há uma transmissão, pode ir tocando, por favor, que é uma apresentaçãozinha, vai liberando aí a acetilcolina ela vai ligar a placa, né? A placa tem lá os receptores nicotínicos, muscarínicos e receptores do sistema nervoso central, acontece a sinapse nervosa, a acetilcolinesterase vai lá na molécula, no receptor, arranca a acetilcolina, quebra ela em acetato e colina, devolve ao neurônio e assim caminha a sinapse, né? Pode passar. Então, na presença do chumbinho, o paciente toma o chumbinho, né? O paciente está hidratado, desnutrido, desproteinado, vai para o estômago, do estômago rapidamente está no sangue. Então, esse chumbinho, né? O inibidor colinesterase, ele bloqueia a acetilcolinesterase, e aí a acetilcolina, ela fica uma hiperestimulação colinérgica. A acetilcolina, ela fica hiperestimulada, e o paciente fica só nessa sinapse, né? E aí é uma saturação da fenda sináptica em relação à quantidade de acetilcolina. Pode passar. Então, a gente tem algumas situações que a gente pode aumentar a excreção do agente tóxico, diurese forçada, manipulação do pH urinário, diálise gastrointestinal, remoções extracorpóreas, como é o caso da hemodiálise. Pode passar. Pode passar. A gente tem alguns tratamentos intrínsecos às nossas funções, né? Tratamento de suporte e tratamento sintomático. Então, de acordo com o que o paciente apresenta, a gente vai tratando essas que ele apresentar, né? Coma, dor, convulsão, né? Pode passar. Algumas medidas não específicas, então é importante, né, avaliar a função renal de entrada, a função renal de saída, né, desses pacientes, aporte calórico, hidratação, tudo isso a gente vai conduzindo. Pode passar. Exatamente. A gente falou lá no começo da aula, já está chegando no final, que toda substância, segundo o Paracelso, ela era veneno. Isso vai depender da dose, né? Então, lá está, ó, criança, 3 anos, até 300 miligramas de dipirona. Então, isso é a dose terapêutica. Se a dose aumentar, vira uma dose tóxica, e se aumentar, vira uma dose letal. E muitas substâncias têm a dose terapêutica muito próximo da dose tóxica, que é muito próximo da dose letal, que é o que acontece, por exemplo, com paracetamol. Mas as substâncias que são encontradas na quantidade que se apresenta, imagine o laboratório Johnson fabricar um perfume que, se a criança botasse na boca, ela morria envenenada, né? Então, isso não acontece. O laboratório Johnson vai querer que as substâncias sejam menos tóxicas possíveis. Então, várias substâncias que se encontram, né? Às vezes, eu encontrei, uma enfermeira amiga minha ligou: Rodrigo, eu estava com meu filho dando banho nele, ele pegou meu reparador de ponta, tomou meu reparador de ponta todinho, aquele bicão lá do vidrinho, né? Que as mulheres usam no cabelo.
E eu, não, calma, mas isso aí é silicone, isso aí é plástico, ele não vai ter uma intoxicação propriamente dita em relação sistêmica, né? Talvez um desconforto gastrointestinal. Então, na configuração que algumas substâncias se apresentam, a sílica gel das bolsas, né? Que as senhoras compram essas bolsas e vêm. Então, se uma criança abrir um envelopezinho, ingerir, calma, não é assim. O próprio veneno de rato, né? O Ratol, o Ratec, da Bayer em si. Se uma criança comer uma buchinha daquela, calma, não é assim. A fábrica não vai fazer um tipo de veneno que mate a pessoa rapidamente. Então, são venenos que o rato tem que comer esporadicamente durante uns 5 dias para que ele morra. Tá? E no ser humano, a consequência é outra. Vamos lá, por favor, pode passar. Então, algumas considerações especiais aqui para a gente terminar. A intoxicação em criança, né? Então, o serviço social tem que entrar em campo, ver como é que está a condição social dessa criança. A avaliação psicossocial no paciente que é tendência suicida. Intoxicações ocupacionais, o acidente de trabalho, então tem que cair em campo aí a equipe de prevenção em acidente de trabalho. Notificação ao Ministério da Saúde, ao centro. E a intoxicação na gestante, né? Que a gente tem um A, B, C, D, E, que é o X aí que eu não botei, o X, A, B, C, D, E. E existe o F, que é o feto. Então, alguns tratamentos que a gente vai impor à gestante a gestante vai perder o feto, a mãe vai perder o bebê. Mas se o bebê é viável, a gente vai proceder de outra forma. Mas se não é viável, tem que salvar a mãe, né? Porque não vai salvar nenhum. Então tem a idade lá gestacional, tem um quadro clínico adaptado. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, esse slide aí é um slide que eu gosto de passar em relação a gente olhar com outros olhos, um olhar científico do nosso paciente vítima de intoxicação ou de tentativa de suicídio. Então, ele está doente, tá? E não é uma coisa que começou agora. Então, entenda a circunstância fisiológica da coisa. Então, nós temos o nosso ciclo circadiano. A gente precisa dormir, precisa, né, para que os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, a melatonina à noite recolhe o cortisol, recolhe a adrenalina, repara lá alguns órgãos. E aí, por exemplo, a gente tem um neurotransmissor aí que é a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor compensatório, tá? Então, quando você faz uma atividade que te dá prazer, quando você come uma comida lá que você gosta, você libera dopamina, né? Você tem lá um orgasmo gustativo, né? Fala, que comida gostosa, tá? O chocolate proporciona, a música, ela faz com que comece a liberar dopamina cerebral, né? Você passa na frente de uma loja de bolo, né? E tem aquela comida lá que você fala, essa comida é muito gostosa, e aí seus neurônios ficam, se comer eu libero dopamina, se comer eu libero dopamina. A droga, como eu falei, a cocaína, muitas vezes, ela age inibindo a recaptação da dopamina, veja como é. Então, geralmente, quem usa droga, a gente tem que entender, né, para combater, a pessoa não vai só cheirar cocaína, ela vai para uma festa, vai para alguma coisa lá, aí no meio dessa situação de estímulo sonoro, enfim, aí ela usa essa droga para manter a recirculação dopaminérgica. Só que essa dopamina na fenda sináptica, ela vai ser metabolizada, e o paciente vai usar essa droga novamente e não vai ter aquele prazer químico que ele teve na primeira vez, tá? A relação afetiva, o beijo, a relação sexual, ela é liberação de dopamina, tá? Então, quando dá aquele relaxamento, é a dopamina completando, né, aquele ciclo do amor entre o casal, né? Então, quando você chegar em casa, fala assim, marido, vamos liberar dopamina hoje, né? É só uma brincadeira, mas aí é exatamente isso que acontece. É o ciclo saudável dos casais, das famílias, né, dos namorados, enfim, aí entra na questão cultural. Tá? Então, vamos passar o próximo slide só para falar aí dos neurotransmissores, por favor. Então, a gente vai ter, no primeiro desenho, uma situação normal. O paciente tem níveis normais de neurotransmissores e níveis normais de neuroreceptores. E no segundo slide, a gente tem aí um paciente que ele tem uma deficiência de neurotransmissor e tem um excesso de neuroreceptor. Então, qualquer dopamina que bata na fenda sináptica vai ser rapidamente absorvida e prazer para esse paciente zero. Né? Aí vai entrar medicação para bloquear os neuroreceptores, medicação para estimular neurotransmissores. Isso aí eu estou falando da dopamina, mas tem a serotonina, tem a adrenalina, tem outros neurotransmissores e outros hormônios que vão agir assim. Pode passar, por favor. Então, a epidemia do mal-estar, né? Então, as organizações científicas estudam aí a depressão mundial. Se existisse um país dos deprimidos em números, né, seria o 5º país, né, mais
populoso do mundo, né? O quarto país mais populoso do mundo. E aí o consumo, né, de antidepressivo pelas pessoas, a falta de uma urbanização que proporcione uma atividade física às crianças, os idosos, eles, em vez de estar em casa tomando diazepam, podia estar caminhando numa praça, numa academia, né? Então isso depende dos gestores também, dos gestores da saúde necessariamente. Pode passar, por favor. Então, a tentativa de suicídio, né, que é o cume dessa situação, é a mais grave e importante emergência psiquiátrica, né, que aquela pessoa lá cursa para esse caminho. Então, quando a gente olhar os nossos pacientes com tentativas de suicídio, a gente vai olhar agora com outros olhos. Não falar assim, estou aqui de 24 horas de plantão, quer se matar, vai ali para a avenida, para frente do ônibus. E não é isso, né? O paciente não precisa disso. Você é a ciência, o paciente está recorrendo para a ciência, e você tem que entender cientificamente e usar o seu conhecimento como arma para que aquela situação seja revertida. Pode passar, por favor. Então, a gente tem poucas literaturas nacionais traduzidas, está aí o livro lá do Instituto Butantan, o livro do Hospital João 23 de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, quando a gente vai para os congressos, é bem interessante que a gente encontre esses próprios autores, alguns manuais de centros internacionais traduzidos, né, que a gente reporta também, além de artigos, né, outras fontes científicas de informações. Pode passar, por favor. Pode passar mais um? Mais outro? Pronto. Essa foto é de 2004, quando eu entrei no Centro de Assistência Toxicológica do Hospital da Restauração, que aí tem um médico, uma psicóloga, a secretária e eu, né, como residente. E aí eu tô lá desde esse tempo todo. Hoje o centro saiu de lá, mas a gente continua atendendo os pacientes lá. Eu quero, primeiramente, agradecer a todos. Quero pedir desculpa pela velocidade. Então, a circunstância da situação faz com que a gente tente se adaptar, respeitar o tempo. E quero me colocar à disposição para comunicação, para interação, né, digital, responder, conversar, tá? E quero agradecer mais uma vez e pode entrar em cena aí o pessoal da organização, por favor. Maravilhosa a palestra. Muito boa. Chegamos aí, temos agora a intérprete. O professor Augusto pode, inclusive, entrar na sala para fazer os agradecimentos, mas eu, enquanto estudante de medicina, adorei a temática, foi maravilhoso, professor. Obrigada por iniciar tão bem a nossa noite. O conjunto de material que você apresenta, não só um slide, mas todo um conjunto, um arcabouço de estrutura voltado a esse atendimento, que é tão importante na situação de urgência e emergência. O Rodrigo é um enfermeiro do Hospital do HR, do Hospital da Restauração, aqui no estado de Pernambuco, que é o principal hospital de atendimento ao paciente traumatizado do Nordeste, e um dos maiores do Brasil. Tem uma vasta experiência na área, além de ser também, né, esse ano, pré-candidato a vereador pela estrutura e defesa da saúde aí. É importante deixar esse registro. Agradecer a você ter cedido um pouco do tempo, sei que é muito corrido uma situação dessa. Agradecer por você ter contribuído aqui para o simpósio e já convidar para os próximos que a gente vai fazer com certeza e ter, assim, ouvir uma pessoa experiente como você, do ponto de vista não apenas acadêmico, mas também na prática profissional e com toda essa experiência prévia e experiência do ponto de vista em vários aspectos, é importante para o engrandecimento de todos os que estão assistindo. Obrigado e parabenizo pela palestra. E você está com a palavra para a gente colocar outro palestrante aí. Não, eu só tenho a agradecer, eu queria ser breve, realmente respeitar aí o curso, parabenizar mais uma vez. E, professor, eu me coloco à disposição para quando tudo isso passar, a gente fazer uma grande aula aí na UFPE, no CAV, reunir todo mundo no auditório e ter mais tempo aí para ter esse contato físico, pessoal, né? Muito obrigado e boa sorte aí. Parabéns pelo evento, professor.